Pronto, Ok, ideal. Vai lá. olha só. Bom, então tá gravando. Vamos lá, né? O tema de hoje, salvos de quê? É, Depois eu falo para vocês um pouquinho do que eu cheguei a pesquisar aqui também no chat GPT sobre essa ideia de salvação. Mas por hora, quero apresentar para vocês aqui algumas ideias. E, na verdade, contextualizar, né? Apresentar um fato que aconteceu no Brasil no ano de 2019. E no ano de 2019, o Guilherme Monteiro e o Luiz Henrique de Castro, né, jovens ali, eles foram ali os autores de algo que mexeu o Brasil, né? Algo que nunca se imagina que possa acontecer no Brasil, ou que se acontece, acontece com uma raridade, mas não foi o que aconteceu lá em 2019. Talvez alguns vão conhecer alguma dessas imagens. Foi o que aconteceu na Escola Estadual Raul Brasil, lá em Suzano. Esses dois jovens, eles entraram armados nessa escola e armados ali mataram, né, assassinaram ali 8 alunos. Um deles depois atirou no próprio parceiro e depois se suicidou. Isso foi algo que aconteceu na cidade de Suzano, que eu acho que não chocou apenas a cidade, mas todo o Brasil. Mas isso não é algo único, né? No próprio Brasil, no ano de 2011, no Rio de Janeiro, no Realengo, também aconteceu o mesmo, né? Um ex-aluno, assim como foram esses dois ex-alunos, entraram na escola, lá também no Realengo, e ali, com o calibre 38, ele feriu 30 pessoas, matou 10, e não foi, né, pela intervenção de um sargento que estava passando por ali da Polícia Militar que conseguiu alvejar o rapaz, né, que baleado acabou cometendo suicídio ali na escola. Então, isso traz algumas perguntas à nossa mente. Imagina, crianças, adolescentes que estão indo para a escola como um dia qualquer de aula passar por uma situação como essa. E o nosso estudo ele fala assim, né? Nossa, o mal, ele diz nesse termo, né? O mal invadiu a sala de aula. E falar sobre o mal é um tema que, por muitos anos, os filósofos chegaram a debater, alguns, alguns historiadores começaram a criar ideias, né, para definir isso, o que que é o mal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a ideia da salvação de quê? Do que nós seremos salvos? E por que começar falando sobre o mal? É por isso que tem essas perguntas aqui que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né? O que é o mal? Essa é uma pergunta bem clássica, né? Como distinguir a presença do mal, né? Como saber se o mal ele está na minha família, ou se o mal ele está na minha escola, na minha rua? Como que eu consigo distinguir isso? E uma outra que nós vamos tentar entender, existe solução para o mal? Hoje a gente pode perceber no Brasil e definir mal de certa forma como sendo, né, de maneira lógica, a ausência do bem. Geralmente é definido assim, né? O mal é a ausência do bem. E a gente pode ver isso através, ou dizer que isso se vê através de corrupção, isso acontece através do aumento da criminalidade, ou também através de desordens, natural, moral. Mas é importante nós definirmos primeiro esse conceito, o que é mal. E como eu falei no início, alguns filósofos, né, um exemplo que nós temos visto, Bauman, que fala sobre as sociedades líquidas, os relacionamentos líquidos, que não há um amor, já não há mais verdades, que são de fato verdades a serem seguidas, tudo é algo mais relativo. Ele diz que o mal é isso, é algo que você não consegue dizer o que é. E por você não poder definir o mal, por você não dizer o que é o mal acaba sendo algo sugestivo, ou até mesmo algo individual. Por exemplo, se você pensar a nível de agressão, né, ali a agressão do marido contra a esposa, dentro do casamento, abuso físico, isso seria o mal, né? Essa é uma pergunta que às vezes não precisaria nem ser feita. Mas, por exemplo, existem estados nos Estados Unidos que liberam isso.
o marido bater na mulher pelo menos uma vez no ano. E na Rússia também. Existe uma lei que meio que concede essa liberdade para que o homem faça isso com a sua esposa. O que dizer então dos países ali do Oriente Médio? O que dizer então desses países que possuem uma lei muito mais rígida e voltada principalmente para zelar a figura do homem? Então, pensar no mal acabou deixando o próprio Bauman nesse beco sem saída, de dizer que o mal vai ser algo que nós vamos criar baseado naquilo que a gente viveu ou não. Então, quer dizer que uma criança que nasceu no meio de uma comunidade violenta, com acesso ali a drogas, a bebida, a armas desde o início, e que para ele aquilo foi a vida dele, quer dizer então que para ele aquilo vai ser algo bom e para nós vai ser algo mal? Então você vê que no contexto que a gente vive, no que nós chamamos de pós-modernidade, o mal ele acabou se tornando algo sugestivo, né? E ainda mais algo que nós é, não cada um decide, né, para si, isso aqui é bem ou isso aqui é mal, né? E principalmente no século XXI, em que nós vivemos nessa sociedade em que todos os caminhos são caminhos que devem ser aceitos. Ou seja, cada pessoa, ela é a sua própria verdade. Você não tem algo fixo. E por você não ter algo fixo, você não ter algo concreto, o mal é relativizado. O mal é relativizado. Então, e às vezes, né, eu posso ousar em dizer, o mal é dito como sendo cultural. Existem comunidades, povos originários, comunidades antigas, que a filha, antes de ser dada em casamento para uma outra pessoa, o pai fazia relações com ela. E isso era algo cultural. Até e hoje, né? Imagina isso acontecer vou colocar aqui na sociedade brasileira. Como é visto isso, né? E aí muitos se resguardam com esse propósito. Não, é cultural. Não, é cultural. Se é cultural, então a gente não pode tocar, tem que respeitar. Então não existe nada mais fixo, né? Tudo virou líquido, tudo virou algo inconstante, instável. E devido a essa inconstância, devido a essa instabilidade, as coisas tomaram rumos que hoje nós precisamos mais uma vez repensar sobre elas. Principalmente no século XXI, em que todas as direções são direções que devem ser aceitas, que cada um tem a sua forma de pensar, sua forma de agir, né? Ou seja, todos, de maneira individual, temos o nosso lugar de fala, mas será que, se nós olharmos para a Bíblia e ao longo do que nós estamos estudando, será que, de fato, nós cremos que a Bíblia ela apresenta verdades que vão para além das eras? São verdades que são aplicáveis à nossa vida? Então, se a Bíblia é de fato o próprio Deus se revelando e falando ao nosso coração, se a Bíblia é de fato a palavra de Deus para os nossos dias e Deus quer transmitir a sua vontade a nós, os seus propósitos, é necessário então nós voltarmos à Bíblia e entender o que ela fala sobre o mal. Porque senão, digo mais uma vez, nós vamos ficar ali como um barco no meio de uma grande tempestade, né? Sendo levado de um lado para o outro, sem ter uma âncora ali para se apoiar, que é praticamente a sociedade que nós vivemos, né? Tudo é relativo, tudo é um ponto de vista e padrões parece que não existem, absolutos parecem que foram quebrados. Então, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e nós queremos buscar entender, então, o que ela fala sobre o mal. Eu quero que você me acompanhe nesse momento, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos ver alguns versos aqui, eu vou colocar, vou projetar alguns, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. Primeiro, para definir isso, né, essa relação de Deus e mal. O que que é o mal de acordo com a Bíblia? Né? Esse mal, de acordo com a Bíblia, ele pode ser definido através de alguns versos. Eu quero colocar aqui uns para vocês analisarem comigo. O primeiro deles, eu tirei lá do livro de Jó, no capítulo 34, o verso 10 ao verso 12. Então, o primeiro vislumbre que nós vamos ter ali é fazer primeiro uma divisão. Vamos fazer aqui uma divisão
entre esse conceito de Deus e mal e tudo mais, a gente vai já entrar em umas perguntas que geralmente são feitas. Mas olha o que diz lá em Jó 34, do 10 ao 12. Nessa linguagem que eu peguei aqui, diz o seguinte: agora, vocês que têm juízo, me escutem. Então, é algo assim, né? Olha, você que tem juízo, você que não é alguém que desajuizado, né? Mas me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria alguma ou uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. E aí o texto continua no verso 12. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Então é importante primeiro nós desmembrarmos um pouquinho e falar sobre o caráter de Deus. Creio hoje que em muitas comunidades, até mesmo em comunidades, até mesmo em pessoas não religiosas, Deus é visto como sendo o tirano, Deus é visto como sendo ali o que está olhando, apontando, julgando, porque já que ele é o Todo-Poderoso, então ele realmente é o originador de tudo isso, do mal, da maldade. E a Bíblia ela vai mais uma vez trazer à luz o caráter de Deus. Então ele fala assim, olha, Deus não vai fazer coisa nenhuma errada. Deus ele não comete injustiça. E aqui ele fala algo interessante. Ele nos paga de acordo com o que fazemos. Mas isso é uma regra da vida também, né? Nós só vamos colher aquilo que plantamos. E se você planta coisas boas, é claro que nós não vivemos num contexto ideal, mas você colherá coisas boas, né? Então, ele diz, né, ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Mas ele afirma no final, Deus Todo-Poderoso não faz o mal. Ele não faz, ele não fez, ele não é injusto. Então, se o mal não é obra divina, se o mal não é da parte de Deus e não vem dele, e ele não faz isso, isso é oposto ao seu caráter. Precisamos entender então como que isso acontece. Como que eu posso dizer que esses alunos que entraram e mataram ali outros inocentes fizeram mal? Como eu posso dizer então que abusos, agressões, entre outros, são de fato mal? É por isso que nós vamos para a Bíblia, porque ela vai nos nortear para dizer, olha, olhe para isso, né? O início do verso 10 diz assim: você que tem juízo, entenda. Entenda isso, pare, reflita, tenha juízo sobre essas coisas também. E na Bíblia, o mal ele é chamado por um nome específico, né? Nós chamamos ele de pecado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Sobre o pecado. Mas primeiro é importante nós entendermos isso, que na natureza humana, o mal não veio da parte de Deus. E Deus, ele não faz o mal. Vamos continuar e ver mais um outro verso. Aí mesmo em Jó, capítulo 37, olha o que que diz pra gente o verso 23. Jó 37, 23. Na verdade, Jó reforça isso, né? Jó foi alguém que sofreu muito, alguém que passou por situações que ele mesmo não entendia, e por não entender essas situações, ele ficava, poxa, mas será que tem algo que está errado, eu não estou entendendo? Olha, tem um galinheiro aqui perto, acho que pegaram uma galinha, não sei se deu para ouvir aí o barulho, hein? Deixa eu fechar a janela aqui. Pronto. Então, Jó passou por situações incompreensíveis. E mesmo não compreendendo, veja o que o livro dele relata, né? O Deus Todo-Poderoso está além da nossa compreensão, realmente. Nós não vamos nunca conseguir compreender a Deus. Senão nós seríamos Deus. Mas nós não somos, nós somos criaturas dele, feitos por ele, né? Nós não vamos compreender a mente de Deus nunca. É como se um copo pudesse se encher do oceano, né? Isso não vai ser possível. Nós não vamos compreendê-lo, mas apesar de seu grande poder, diz Jó, a ninguém ele oprime, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Ou seja, Deus vai ser justo, Deus vai ser reto, como nós vimos no texto anterior. Ele não vai trazer o mal, e como nós podemos ver lá em 1 João 4,8, diz lá que o caráter dele é amor.
Então, se nós temos em mente o caráter de Deus, se nós temos em mente a sua natureza, nós conseguimos agora nos posicionar frente a essas perguntas. Por exemplo, se Deus é tão bom, por que que existe o mal? Se Deus é todo poderoso, por que que acontece coisas ruins com pessoas boas? Ou se Deus sabe de tudo, por que que acontece coisas boas com pessoas ruins? Essas perguntas, elas sempre atiçam, né, a mente. Poxa, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender. A Bíblia, ela nos apresenta a verdade, mas ela também é limitada. Nós temos aqui 66 livros. Acho que não seria suficiente. O próprio João fala que se pudessem ser escritos os livros sobre o que Jesus fez na terra, encheria bibliotecas e bibliotecas. Então, essas perguntas a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Perguntas que geralmente em algum momento você já se deparou com alguém perguntando ou já se perguntou sobre isso. Mas primeiro precisamos entender o caráter de Deus. Ele não oprime, ele não faz o mal, ele é justo, ele é reto, ele é amor, ele é caridade, ele é bondade. Então nós temos a natureza dele, as características dessa natureza muito bem descritas na Bíblia. Agora, já que entendemos um pouco sobre a natureza divina, o que aconteceu então para que o mal existisse entre nós? E aí a gente vai ler alguns versos sobre isso também. Olha só esse daqui de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. E eu trouxe aqui essa imagem, né, justamente para ilustrar isso, né? Olha o que diz Eclesiastes 7:29. Foi isto, porém, que descobri, né? Ao longo da vida ali, o pregador, que foi Salomão, ele viveu, passou por tantas experiências boas e ruins, mas ele coloca ali no seu livro, ó, foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Ah, já explico esse verso, estão me chamando aqui só um momento, eu vou só mutar aqui o microfone para poder responder aqui meus parentes que estão me chamando, só um momento. Oi, gente. É engraçado que o Eliel mora num outro mundo, né? Assim, tem galinha do lado. Olha, pessoal, me desculpem. Eu gostei da galinha, Eliel. A gente Tem tá minha, falando. eu moro do lado da casa da minha avó cria aqui. Ah, que legal! Você comeu ovo fresco. Sim, aqui é um interior, temos 100 mil habitantes aqui, né? Então a gente é bem no interior, cerca Ah, do muito Amazonas. legal. Muito legal. Bom, pessoal, sem perder o fio da meada, né? Voltemos às cognitivas aqui. Voltando à fala do salmista, perdão, de Salomão, né? Ao escrever o livro de Eclesiastes. Olha só o que ele diz, né? Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então você leu aí esse texto, pode acompanhar na sua Bíblia também. Então é triste isso, né? Nós temos o relato da criação, Deus criando o ser humano para a eternidade. O próprio Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, o desejo de querer viver, o desejo de ter vida, e não de morte, não de destruição e não de desgraças. Mas, como diz aqui o relato, né, eles buscaram todo tipo de maldade. E quando nós falamos todo tipo de maldade, nós não estamos nos restringindo apenas às maldades que são notórias, como, por exemplo, corrupção, assassinato, latrocínio, entre outros, né? Existem muitas maldades que realmente nos deixam alarmados. Se você ligar o jornal ali, principalmente da Record e Band, às vezes é um banho de sangue que você acompanha ao longo da sua manhã. Mas todo tipo de maldade é muito mais do que isso, né? Às vezes, as mentiras que são veladas, o desamor, até mesmo quando a gente olha um pouco na Bíblia, quando Deus vai resumir a lei, né? Ele fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue, né?
E isso é uma maldade. Como que eu não consigo amar o meu próximo? No livro de 1 João, fala que se eu não consigo amar ao meu próximo que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? É uma pergunta que é colocada ali. Então, maldade, a gente às vezes só olha para os grandes feitos, né, que abalam a sociedade. Mas é muito mais do que isso. É tanto que a gente vai falar um pouquinho sobre essa característica já já. E como assim, né? Como assim, Eliel? Mas eu não busquei essa maldade, né? Deus me fez justo, eu queria ter permanecido nisso. E aí que a gente entra, então, para entender esse conceito do mal de acordo com a Bíblia. Olha só como que é descrito, então, essa entrada da maldade na terra, né? Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12, Paulo descreve da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou para toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, o que nós temos, na verdade, é um mal que está ligado ao nosso DNA. Esse mal, ele não parou ali em Adão. Adão foi, como diz ali, né, o primeiro, né? Foi o que começou. Mas agora a morte ligada ao seu DNA ali se passou a todos, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, crianças morrendo ali, bom, a morte é, infelizmente, o que passou para todos. Aí mesmo em Romanos, capítulo 6, versos 23, Paulo ele fala da seguinte forma, olha, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário nada mais é do que algo pelo qual eu trabalho. Eu trabalho para receber aquilo. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, se você trabalha para o pecado, o que você vai obter é a morte. E trabalhar para o pecado, infelizmente, acabou sendo uma consequência que foi passada através de Adão para toda a humanidade, como está bem descrito no verso. O resultado da morte, né, esse resultado do pecado, que foi a morte, se espalhou para toda a raça humana. Então, infelizmente, o mal, como é descrito de acordo com a Bíblia, o pecado, como ele é colocado ali, ele é uma condição humana. Então, a nossa condição humana, infelizmente, é de pecadores. Mas, felizmente, diz a própria Bíblia lá no próprio Romanos 6:23, né, que Deus nos dá agora um presente, um dom gratuito, que é a vida eterna. Ou seja, nós temos, mesmo sendo trabalhadores do pecado, né, o mesmo nós trabalhando para esse mal, merecíamos receber o pagamento que é a morte. Deus ele falou, opa, calma, você não vai receber esse salário aqui. Eu vou te dar um presente. E ele nos dá a vida eterna. Então, o quadro que foi criado ali no Éden, o que foi desenhado por Deus, foi manchado pelo pecado, pelo mal. Então, o mal, de acordo com a Bíblia, é o pecado. E esse mal aí, infelizmente, ele nos separa de Deus. Se você tiver aí como acompanhar depois, lá no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, ele vai ser claro em dizer que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E é como se, na medida em que nós fôssemos vivendo para o pecado, mais longe viveríamos de Deus. Adão, infelizmente, introduziu isso e hoje nós sofremos com essa consequência. É por isso que há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanto mal, porque o pecado ele fez isso. Mas olha só, né, o que mais nós podemos falar sobre isso, né? Olha uma comparação que eu busquei aqui apresentar. Hoje em dia, como eu falei para vocês, né, a ideia do mal, né, acaba sendo o mal notório, mas há também a inversão dos valores. Os valores acabam sendo invertidos. Valores, princípios acabam tomando outra forma. De acordo com a ciência, tudo foi uma evolução. Essa imagem eu achei interessante, né? Porque vai apresentar ali a visão da ciência em que o ser humano foi evoluindo e até chegar num ser que transcende, né? Ali a imagem de alguém transcendendo ali no final.
Bom, mas seria isso mesmo que está acontecendo? Estamos evoluindo a ponto de chegar a transcender? Ou, como apresenta lá em Daniel, que nós lemos, estudamos aqui Daniel 2, né? Nós temos ali a estátua, e nessa estátua nós encontramos ali a depreciação dos valores. Nós encontramos ali os valores sendo perdidos, a moralidade sendo invertida. O que era ouro vai se tornando em prata, bronze, ferro, até uma mistura que não faz sentido algum, porque a moralidade ela vai se perdendo. Ou seja, Deus criou o homem bom, mas ao longo do pecado e ao longo do tempo isso vai se deteriorando e não evoluindo. Em vez de ser uma evolução, nós temos agora uma regressão. Estamos regredindo. Ou posso até dizer aqui, não seria nenhuma regressão, né? Mas sim uma piora do quadro, né? Você tem não seria talvez uma involução, mas uma piora gradativa desse quadro. E quando a gente pensa sobre isso, né? Dessa, dessa piora, é só olhar os valores, né? Às vezes a tecnologia tem aumentado, tem crescido, mas será que isso de fato resolve as coisas? Eu fiz essa pergunta para o ChatGPT, né, a inteligência artificial, e eu fiz a seguinte maneira, deixa eu ler para vocês qual foi minha pergunta para ele. Eu falei assim: analise as informações do seu banco de dados e compare toda a história da humanidade. Eu perguntei assim: a humanidade precisa de salvação? Eu fiz essa pergunta para ele. E eu gostei da resposta, né? Ele colocou assim que apesar do incrível avanço da ciência, tecnologia, saúde, comunicação, enfrentamos severas crises. Aí ele coloca aqui climática, desigualdade social, guerras, desinformação, isolamento, um senso coletivo de esgotamento e muita coisa parece fora do controle. Ele colocou isso. E aí ele acrescentou dizendo assim, que a salvação, né, ele deu a resposta para a salvação da humanidade. Que a salvação não necessariamente está em sentidos religiosos. Ele colocou assim, mas em que o próprio ser humano vai conseguir, então, encontrar a sua própria salvação, tendo mais empatia, conexão, vivendo em equilíbrio, entre outros. Ou seja, a pergunta é: será que nós, que temos o pecado, que sofremos com isso, será que encontramos em nós realmente a salvação para toda essa crise, para a crise do pecado, para a crise do mal? O ChatGPT disse que a solução para a humanidade é a própria humanidade. Então, será que seria isso verdade? Será que a humanidade consegue ser a sua própria solução? Tem alguns versos da Bíblia que eu quero colocar para você ainda, né? Falando sobre essa situação da humanidade. E olha o que diz aqui o livro de Isaías, Isaías 5:20. Olha só o que diz o relato. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o doce, né, e o que é doce ficar amargo. O que nós encontramos aqui é que, infelizmente, né, nós temos uma condição em que fazemos com que aquilo que é mal se torne bom. Ou seja, a própria ChatGPT falou isso, né? Olha, você que é mal, né? Vou colocar nesses termos. Nós que somos maus por natureza, que temos o pecado em nós, vamos agora fazer uma coisa boa, vamos nos salvar. E a Bíblia diz, olha, ai dos que fazem isso. Não há lógica nisso, de vocês tentarem reverter o próprio quadro. É como se alguém estivesse se afogando, tentando ali se resgatar, mas não dá. É uma condição nossa. E se livrar de uma condição dessa, é necessário que haja um tratamento. E em muitos casos, né, as pessoas creem que esse tratamento vai ser, eu vou começar a praticar coisas boas, nós vamos eleger algum político que agora vai melhorar a situação, eu vou começar a fazer mais caridade. Será que realmente isso vai resolver a situação? Eu estou só colocando perguntas aqui, né? Olha só o que o relato de Provérbios fala
sobre isso. Provérbios 29. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Então, é triste, né? É triste porque nós nos deparamos com a nossa condição. Quem pode dizer, olha, tá vendo? Tá vendo como eu consigo sair dessa minha condição de pecado? Como eu consigo viver fora do mal? Olha, veja como eu estou limpo do meu pecado. Infelizmente, essa condição nós não conseguimos por nós mesmos. Não há essa possibilidade, porque o próprio relato diz, assim como o pecado, como nós lemos lá em Romanos 5,12, entrou por um só homem no mundo, o pecado passou a todos os homens. E aí, o próprio Isaías, voltando lá no capítulo 57, verso 21, diz o seguinte: para os ímpios, né, para aquele que realmente tem esse prazer no pecado e no mal, diz o Senhor, né, diz o meu Deus, não há paz. Então, uma das características que nós percebemos quando nós estamos vivendo ali no pecado, estamos vivendo esse mal, achando que realmente, poxa, mas está tudo bem, eu não, né? Geralmente essas perguntas, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa. Nós queremos, como diz aqui o próprio Provérbios, né? Nós queremos justificar, tá vendo? Eu estou bem, eu estou tranquilo, sendo que nós não entendemos a nossa condição. Assim como eu comecei falando sobre a natureza de Deus, que Ele é o Deus que não faz o mal, que Ele é o Deus de amor, que Ele é o Deus que é justo, reto, bondoso, e entre outras características, nós também temos uma condição. E eu acho que o primeiro estágio nosso é reconhecer a nossa condição. Olha, nós temos uma condição. Eu passo por isso. E em muitos momentos, realmente, não há paz. Mas apesar de conhecer essa condição, nós temos agora também uma alternativa que a Bíblia nos apresenta. Então, nós vimos aqui um pouquinho sobre como que hoje a sociedade ela tem trocado as coisas, né? Invertido os valores, trocado as ideias. O mal ele tem se espalhado, não apenas o mal notório, mas o mal também que está no nosso coração, porque nós não passamos por uma evolução, nós não estamos transcendendo, pelo contrário, nós estamos regredindo, nós estamos piorando o quadro. Então, essa piora do quadro é apresentado na Bíblia como sendo o efeito do pecado em nós. Mas apesar do efeito do pecado em nós, nós temos a condição também, de acordo com a Bíblia, de receber um presente, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E eu vi um verso aqui, me permita ler com você, eu não coloquei esse verso, que está no livro de Romanos, no capítulo 3. Lá no Romanos, capítulo 3, no verso 8, ele vai fazer vai fazer umas perguntas interessantes e, e vai fazer também um comparativo. Romanos 3:8, eu vou ler para você aqui na minha linguagem, diz assim: e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Ele faz uma pergunta, né? Então as pessoas às vezes praticam o mal e esperam o bem. E aí ele vai para o verso 9. Ele diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Opa, peraí. Olha só o que Paulo está dizendo. Alguns dizem, né, falam, nós fazemos coisas más, mas nós vamos receber coisas boas. Alguns, ele fala que de maneira caluniosa, eles acham, não, tá vendo, olha, não acontece nada comigo, eu vivo nessa vida de mal, mas de pecado, mas tá vendo, não acontece nada comigo. E aí Paulo diz, olha, a condenação deles é justa. E no verso 9 Paulo diz, a conclusão dele, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Opa, ele vai colocar o seguinte: tá vendo aquela pessoa que está assassinando? Tá vendo aquele homem que está, sei lá, agredindo fisicamente ali o seu próximo? Temos nós vantagem sobre essa pessoa? Olha só como ele continua: não, de forma nenhuma. E no verso 10 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. E eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes nós somos muito assim de comparar, né?
Nossa, eu não sou tão ruim contra aquela pessoa. Olha, minha vida não é tão ruim contra aquele fulano que fez aquilo ou aquilo outro. E Paulo diz assim: sabe qual é a conclusão? Nós não temos vantagem, porque nós não somos justos. E não há justo sequer. E é lá no mesmo capítulo, no capítulo 3 que nós lemos lá no verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então, Paulo ele vai nos colocar e fazer nos entender que, de fato, o ser humano escolheu o mal, escolheu o pecado, não uma escolha apenas por Adão que veio para nós, mas infelizmente hoje em muitos momentos nós pecamos, nós erramos, nós nos desviamos, né? A própria palavra pecado significa no seu original é errar o alvo. Nós erramos o alvo ali em muitos momentos. Nos desviamos da palavra de Deus, de fazer o bem, de viver na prática do que a própria Bíblia nos apresentou. E aí nós achamos, olha, tá vendo? Eu tenho vantagem, talvez porque eu sou cristão ou não. Então Paulo diz, olha, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E aí surgem essas perguntas, né? Aquelas perguntas que eu fiz para você. Se Deus é amor, por que Deus permitiu então que esse pecado entrasse? Se Deus conhece todas as coisas, por que ele permitiu então que o inimigo viesse e instalasse aqui na terra essa maldade toda? Se Deus é amor, por que que ele não resolveu esse problema? Eu creio que a gente pode ter um tempinho aqui só para vislumbrar algumas ideias. Nós não vamos. Essa pergunta já nos daria outro estudo, mas as pessoas mesmo perguntam, né? Deus não é o Todo-Poderoso, por que que ele não elimina o mal de uma vez? Um amigo meu em São Paulo perguntou: poxa, nasceu um filho de uma amiga e ele nasceu com problemas, acho que problemas neurais, né? Cefalia. E ele fez essa pergunta, ele, cadê o teu Deus, né? Ele fez assim, né? E o teu Deus? Onde é que tá teu Deus nessa hora? Não é um Deus de amor? E você? Como é que você responderia a isso? Né? A crianças que passam por abuso, pessoas que não têm o que comer, desigualdade, o desamor. Como você responderia isso para eles? É, eu tenho uma sugestão, né? Não é nada fixo. Mas essa sugestão, eu vou avançar aqui, é baseada no seguinte. Que quando os nossos primeiros pais, eles consumiram, então, eles aceitaram o pacote que Satanás ofereceu para eles, quando Adão e Eva ali no início, eles aceitam o que foi oferecido pelo inimigo, o mundo agora se torna do inimigo. Eles compraram o pacote do inimigo, aceitaram a oferta do inimigo, e agora, infelizmente, o mundo se torna do inimigo. O próprio Jesus fala isso, né? O mundo jaz do maligno, e o príncipe deste mundo não tem nada em mim. Jesus diz isso lá em João capítulo 8. Então, é como se o inimigo instaurasse agora um domo ao redor da terra. Ele colocou agora o seu domínio, né? É o seu domínio, é o domínio do inimigo. O que nós vivemos aqui é o domínio do pecado, e a consequência final dela vai ser a morte. Por mais que nós vivamos 200 anos, mas a consequência final é a morte. Esse, infelizmente, não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: poxa, Deus podia fazer mais milagres. Deus podia e Deus pode sim curar todas as pessoas de todos os hospitais ao redor do mundo. Mas qual vai ser a consequência final? Eles vão morrer de qualquer jeito. A morte vai vir a eles também. Jesus foi e ressuscitou seu amigo Lázaro. Anos depois, Lázaro morreu. Então, o que Deus faz, né, nesse momento, e o que ele tem feito incursões no reino do inimigo. As demonstrações de amor, os milagres, vidas transformadas, pessoas que se doam para saciar a fome, para saciar a sede, pessoas que abrem mão da sua fortuna para poder minimizar a dor do outro. São raios de luz que Deus tem usado para atingir aqui o reino do inimigo. E isso aconteceu lá na vida de Jó, que foi o primeiro livro que nós lemos hoje. Jó,
Deus falou para o inimigo assim, tá vendo? Lá no teu reino, Jó, lá na tua terra, eu tenho um servo meu. E esse servo é Jó. E aí nós temos todo o relato, você pode acompanhar lá em Jó capítulo 1. Então, Deus ele tem feito incursões. No próximo estudo, nós vamos ver qual foi a maior incursão que ele fez para atacar o reino do inimigo. Já que o salário do pecado é a morte, é necessário então que algo tenha que ser feito para resolver de uma vez por toda a causa do pecado, a causa do mal, que é a morte. Então, nós vamos no próximo estudo ver qual foi essa maior incursão que Deus fez, o maior ataque que ele fez ao reino do inimigo. Mas, infelizmente, enquanto nós não vivemos no reino de Deus, esse reino aqui não é o dele. Por mais que ele cure pessoas, por mais que ele alimente a fome, por mais que as pessoas possam ter o que comer hoje, mas o que elas terão para comer amanhã? Por mais que as pessoas possam ter saúde hoje, mas e depois, quando a morte bater? Então, infelizmente, né, esse não é o reino de Deus. Se fosse o reino de Deus, haveria vida, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4, né? Não haveria mais choro, não haveria pranto, não haveria mais dor, não haveria nada disso. Nós não sentiríamos o peso, o fardo do pecado que nos conduz à morte. Pelo contrário, nós teríamos a vida. Mas, infelizmente, esse ainda não é, né, o reino de Deus. Ele ainda não veio instaurar aqui o reino dele. É por isso que há tanta maldade, tanta crueldade, e nós somos convidados a ser agentes de luz em meio ao mundo de trevas, né? Eu arrumei aqui essa imagem, coloquei ali uma cruz também, porque nós somos convidados a ser esse agente. Nós somos convidados a sermos luz. O próprio Cristo nos convida para que, em meio ao mundo de pecado, nós possamos brilhar como se fosse um farol iluminando. É o que ele diz lá em Mateus capítulo 5. E é interessante entender esse último texto aqui que eu coloquei, né? Falando sobre a nossa natureza, né? Nós começamos falando sobre a natureza de Deus e vamos falar sobre a necessidade da natureza do homem. Olha o que que diz. Isso aqui é um teólogo norte-americano, ele escreveu a seguinte frase: a maior evidência de nossa natureza pecaminosa talvez não seja encontrada em horríveis atos de imoralidade, de violência ou ambição egoísta, mas no fato de que, mesmo quando Deus nos oferece os teus trajes nupciais de justiça perfeita, nós persistimos em nossa justificação. Então, o convite que a Bíblia faz é que nós possamos aceitar os trajes da festa nupcial. Deus tem nos convidado para uma grande festa. Isso ele deixou claro na parábola das bodas ali. Ele tem nos convidado para essas festas, mas ele quer nos dar uma roupa branca. Ele quer colocar sobre nós a justiça dele, para que os nossos pecados, o nosso mal no nosso coração possa ser purificado. E aí esse pastor falou, né? A maior evidência de que realmente nós somos pecadores é que quando Cristo nos oferece a justiça dele, nós preferimos seguir com a nossa própria justiça, né? Que mensagem, né? Que nós possamos deixar de lado a nossa justiça que é falha e usar a justiça divina. Deixar Cristo ser a nossa justiça, para que nós possamos, como eu bem falei, né, brilhar como luz em meio a esse mundo de trevas. O nosso próximo estudo vai falar sobre isso. Qual foi o plano que foi elaborado para resolver de uma vez por toda o mal? Né? O nosso próximo tema será o remédio divino para a doença humana. Temos uma doença de acordo com a Bíblia. O pecado é essa doença, mas Deus fez um plano para nós resolvermos isso. Então, que você possa, como diz, né, buscar o remédio divino, que você possa entender mais sobre esse Deus, compreender, ver ele se revelando através do caráter dele, através da palavra, através da nossa vida, para que nós possamos abandonar o pecado e sermos então revestidos pela justiça divina. Eu abro esse momento para as nossas perguntas e as nossas dúvidas. Esse é o momento que nós temos para nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema, né? O tema que nós estudamos foi os salvos de quê, né? Foi o nosso tema inicial.
E aí eu abro para as nossas perguntas. Sil, Oi, gente, boa noite. Prazer em revê-los, né? A Karine olá. e o Rodolfo. E a Rê, né, que eu conheço pessoalmente. Hoje não vou fazer nenhuma consideração, não, gente. Hoje eu vou fazer uma pergunta mesmo. Eu fiquei até espantada na hora que nós começamos o estudo, porque eu não, na verdade eu não li a sinopse, tá? Eu já entrei entrando. E o meu marido tinha falado, antes de a gente começar, que nós vimos uma reportagem de uma criança que estava com deficiência na televisão, e ele falou assim que quando ele, se ele pudesse, ele perguntaria para Deus por que que existe tanta maldade e tanta gente que não passa nada, né? Tem gente que não, teoricamente, né, a nossos olhos, não tem nada, não tem doença, não tem problema financeiro, não tem. Então, esse estudo veio muito a calhar, eu anotei as passagens para falar para ele depois, né? E eu acho que o complemento desse estudo vai ser o próximo, né? Com certeza, um é complemento do outro. É isso Então, mesmo. achei excelente. Nossa, foi muito interessante, né? A pergunta dele já ser, o nosso estudo ser sobre isso, porque eu vou ter um argumento agora a mais para poder explicar para ele, tendo esse estudo. Eu quero só agradecer mesmo. Eu comecei um estudo aqui ontem, não, ontem foi terça, segunda, terça-feira, isso mesmo, ontem. E a moça com quem eu estudei fez essa pergunta, né? Ela é enfermeira e imagina, você num hospital vendo tanta dor, tanta maldade, Sim. tanto sofrimento e, e o que eu pude apresentar através da Bíblia, é claro que nós temos outros textos, né? Mas de maneira racional entender que esse, infelizmente, não é o governo de Deus, né? Se fosse o governo dele, nós não teríamos isso. Mas é necessário ainda, né? Ainda estamos aqui, porque, como diz ali em 2 Pedro, Deus ainda é paciente, porque o plano dele, desde o início, foi nos salvar. Lá em 2 Pedro capítulo 2 vai dizer isso, Deus é paciente para com vocês, para que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele não vai demorar. Eu creio que ele virá em breve para solucionar de uma vez por toda tudo isso. E existem perguntas, Amém. assim como nós lemos no verso que eu apresentei sobre Jó, né? Existem coisas que realmente serão incompreensíveis. E aí, de fato, caberá agora a fé. Foi lá em Hebreus que fala sobre isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, haverá perguntas, né? Haverá perguntas que ficará ali ainda, Senhor. Poxa, Senhor, né? A pessoa foi tão boa, a pessoa fez tanta coisa e passou por isso. Veja essa criança. E hoje eu pensei isso, né? Hoje eu falei para a Karine, né? Eu estava, no início, eu estava preparando uma cesta aqui de alimento para uma família. E a família me mostrou a foto do almoço deles. Eles tinham um flocão e sal. Era a comida deles. E eu falei, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto. E eu fiquei assim, poxa, isso me tocou o dia todo, né? O Senhor tem me dado tantas bênçãos e existem pessoas aqui na minha cidade que não têm o que comer, né? Então, a gente foi ajudar essa família porque, infelizmente, nós vivemos num sistema já que está quebrado, né? Não tem, por mais que a tecnologia seja absurda daqui para frente, mas, infelizmente, a gente está numa decadência ali. Deus nos convida para ser essa resposta aí para alguns necessitados. É, Até me emocionei. nesse quesito aí de a gente ajudar as pessoas, eu não sei se foi na lição dessa semana ou na lição da semana passada, porque eu estudo as duas, na verdade, então às vezes eu me confundo com os assuntos, porque eu estudo dos adolescentes e a nossa. Mas eu acho que foi dessa semana mesmo. Deus, ele colocou pessoas mais abastadas para ajudar as mais necessitadas. É por isso que existe. É lógico que existem as que passam necessidade por causa do pecado, mas as que têm mais, elas conseguem tirar delas sem fazer falta para poder ajudar, né? Está na lição dessa semana, que é Deus, né? É coisa de Deus isso.
Isso e é como eu falei, né? São pequenos raios de luz, né? Como gotas de luz na escuridão, iluminando a vida de pessoas, né? Então, nós somos esse instrumento também, né? Deus, ele opera em nós para nos transformar e nos salvar do pecado, e agora nós precisamos ser um canal de bênçãos também, um canal de luz. Então, é um convite que ele faz, é algo que eu vou a ele, e ó, na semana que vem a gente vai falar sobre esse remédio, no próximo estudo, né, sobre esse remédio, e ele vai nos transformando. Mas respondendo a primeira questão, é isso, né? Nós, infelizmente, não vivemos ainda o reino dele, mas nós somos mensageiros desse reino. Acho que o Rodolfo pode, ele também gostava de falar sobre esses assuntos aí, se ele quiser comentar sobre essa questão do mal, pode ficar à vontade também. Tem muito mais para comentar, não. Tá perfeita a explanação, Ideal. É um ponto bem importante. A gente, o grande questionamento existencial aí, né, para quem crê em Deus, é, ok, Deus criou o mal, né? Esse é o grande questionamento que a gente não consegue fugir dele. Em algum momento, esse questionamento passa pela cabeça, né? Como que Deus é bom e pode ter criado o mal? E aí vem justamente aquela definição que você colocou logo no início ali acerca do mal, né? Quando a gente estudou ali de qual foi o surgimento do mal, e que o mal nada mais é do que a ausência de Deus, né? Deus é bom, Deus é o bem, e quando você se distancia do bem é que surge o mal. Então, o mal é simplesmente uma coisa que não existe. O que existe é a dualidade entre bem e mal. A gente enxerga o mal porque o bem existe. E você se afasta do bem, você tem o mal. Se aproxima do bem, o mal já não existe. Não é igual a sombra e a escuridão. Desculpa, a luz e a escuridão. A luz existe, a escuridão não existe. A escuridão é quando você se afasta da luz, quando você apaga a luz, né? Quando você cobre algo da luz. É a mesma coisa. Deus é bom, a gente está nele, a gente está no bem, mas a gente está sujeito a se afastar de Deus. E a humanidade escolheu se afastar de Deus quando pecou. Então a gente está nessa condição, a gente vive essa condição do pecado, e é por essa razão que a gente vive nessa situação onde a gente vai encontrar muita injustiça, né? Porque nós estamos nesse lugar que está distante de Deus. Nós podemos nos aproximar mais de Deus, mas a gente nunca vai ter um encontro total com Deus até que essa questão do pecado seja resolvida. Alguém mais tem, Fábio, quiser comentar também, se alguém tiver mais uma pergunta, esse é o momento, Fazer pessoal. uma pergunta, porque a Bíblia fala que todos pecaram, né? Daí eu fiquei pensando, um bebezinho que falece, que ele nunca pecou. Mas é porque a gente já nasce no pecado, acho, então, né? Posso ler um verso para você? Essa ideia do pecado, né? Tem um verso na Bíblia, lá no livro de Salmos, e aí eu quero ler para você, para a gente ver um pouco sobre isso. O próprio Davi fala sobre isso lá em Salmos 51. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Salmos 51, o verso, o verso 5, né? Salmo 51, 5, diz assim na minha linguagem: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, infelizmente, não é uma questão que você se adquire depois, né? Não, infelizmente nós nascemos, como diz aqui, em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, é algo que realmente passa para todos. Se essa criancinha não tivesse o pecado, ela também não mereceria a morte. Não seria, ela teria que viver e vida para sempre. Mas infelizmente a condição, né? Adão e Eva ali transmitiram essa condição como se fosse uma doença hereditária, né? E aí isso chegou até nós. Na verdade, a Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 1, é um capítulo que eu gosto muito, ele compara o pecado a isso, a uma doença. Isaías capítulo 1, ele diz que é uma doença, ele fala assim no verso 5: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. E no verso 6 ele diz, né, da planta do pé da cabeça
Da planta do pé até a cabeça não há coisa nenhuma sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas. Então ele faz essa comparação com do pecado, né? O pecado é como se fosse uma lepra, né? Uma doença que pega, que inflama e contamina. E infelizmente, né, o coração está enfermo, a carne está enferma, e é uma condição do ser humano. Por isso que foi necessário um plano para realmente tirar isso. Tinha que ser um plano fora da nossa terra, né? Fora aqui do domo do inimigo, para poder quebrar de uma vez a condição que vivemos. Não sei se eu te ajudei, Fabiola, a entender um pouquinho É, sobre isso. eu tenho uma pergunta referente a esse assunto. Assim, pergunta, queria saber se tem um versículo na Bíblia que encaixa nesse questionamento, principalmente das crianças, né, que não tem, não nasceram no pecado, mas teoricamente não têm pecado. Aquele versículo que fala: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se aplica para isso também, né? Se aplica no sentido de, por exemplo, né? Eu conversava com um amigo sobre crianças adotadas. E ele comentou um pouco sobre isso, né? Como que a genética, a epigenética, você consegue transmitir informações, tendências até, né? Existem mais estudos sobre isso, eu não, ele é da parte da genética e sabe os termos sobre isso, né? Então, assim como nós conseguimos passar para os nossos descendentes, né, traços nossos, infelizmente o pecado também seguiu isso. Mas nesse mesmo verso que diz que Deus ele faz isso com as gerações, terceira e quarta geração, daqueles que lhe aborrecem, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe amam. Eu acho que é ali em Êxodo 20 que fala sobre isso, talvez, ou Deuteronômio. Então, a misericórdia dele vai para 1000 gerações, enquanto 4 gerações seriam o número ali para a maldade, né? Ou seja, Deus ele realmente tenta demonstrar e quer trazer essa misericórdia ali. Tem dois Então, pontos bem. Opa, desculpa, achei que você tinha terminado, Léo. não, pode, Tem pode dois falar. pontos bem importantes aí nesses últimos comentários, né? Primeiro, a questão acerca do bebê, né? É, ele não quer dizer que o bebê ele pecou conscientemente ali. E acontece que ele nasceu Hum. com essa natureza de pecado, ou seja, todo mundo que nasce agora está sujeito a isso, tá? Ele nasce com essa condição de que está sujeito a morrer, ele nasce com a natureza pecaminosa. Agora, quanto a essa outra parte aqui, né, fala de acompanhar a iniquidade da terceira e quarta geração. O que é o importante dessa passagem aqui? O importante é mostrar que a misericórdia de Deus é muito maior do que a cobrança dele contra o mal, né? Quer dizer que a misericórdia dele alcança muito mais. Importante ali é essa comparação, é essa escala ali que esse verso ele apresenta, tá? Se a gente ler só a primeira parte, dá aquela impressão ali de um Deus vingativo que vai cobrar do filho a iniquidade do pai, tá? Mas não é bem por aí. A ideia do texto é ao contrário, é mostrar que a misericórdia de Deus é muito maior. Mas eu acho que os filhos eles vão aprender dos pais, então nem acho que eu acho que é natural que eles não sejam, né? Porque você nasce numa casa de Então, gente muito má, é complicado também você não sim, não, ser um pouco. isso é uma coisa que vai acontecer, né? De toda forma, desde condições genéticas até ah, se você não tem um cuidado adequado com a sua saúde, você está gestando um bebê, é muito provável que você passe alguma condição para ele, tá? A gente vê até situações de bebês que nascem independentes químicos. Então, sim, existe esse ambiente em que você está criando seus filhos vai, obviamente, provocar alguma coisa assim neles, tá? Mas só a ideia do texto ali não é de ficar em cima disso, né? A ideia do texto é mais de mostrar essa questão da misericórdia de Deus ser muito maior, ou seja, alcançar muito mais do que essa do que digamos assim, essa maldição, tá? Pensando na cultura hebraica aí, né, tem a bênção e a maldição. Um pouquinho diferente do sentido que a gente conhece ela hoje, aí, como bênção e maldição.
Sil, sobre aquela ideia das crianças ainda, eu pesquisei aqui um texto em Salmos, Salmo 58:3. Fala assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Mas como é que pode isso, né? Desde a sua concepção, a impiedade, né, já faz com que as pessoas se desviem. E continua: nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então, por natureza, né, o Rodolfo bem colocou, por natureza, nós somos pecadores. Mas aí, com o passar do tempo, né, a idade vem chegando. Por exemplo, eu tenho uma prima de 4 anos. Ela vai fazer 5 anos e de vez em quando ela fala uma mentira. E eu fico assim, mas poxa, como é que você falou uma mentira? E eu fico até abismado, né? Mas infelizmente, né, a tendência de quem tem a natureza pecaminosa é seguir pelo caminho. É como se fosse um exemplo que nós damos muito aqui na região, né? É você descer, entrar no rio e nadar contra a correnteza. É dificílimo, mais aqui no Rio Solimões, o Rio Amazonas, né? Então, muitos momentos a pessoa acaba preferindo ser levada por essa correnteza. A Bíblia falou aqui, né? Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras e tudo mais. Então, enquanto, como acho que o Rodolfo colocou bem, né? A natureza é uma coisa. Com o passar do É, tempo, vem a idade. assim, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar um pouco com os textos aí na Bíblia. Tem gente que existem crenças de que o pecado em si é hereditário. Não é isso que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca que o pecado é a transgressão da lei. Então, isso aqui é o pecado. Tá? E acho que é Ezequiel 18, deixa eu procurar aqui. Ezequiel, 18, 20. isso mesmo, 18. Ezequiel 18:20 aqui, a gente tem é, ali que o filho não levará a iniquidade do pai. Tá? Então, esse pecado ele não está sendo transmitido de pai para filho, mas todos estão nascendo nesse ambiente contaminado pelo pecado, então todos estão sujeitos ao mal, porque o mal está aqui. Então, todos eles têm essa natureza pecaminosa. E por ter essa natureza, é muito fácil ainda quando criança começar a ceder aos seus desejos e pecar. Tá? Mas não quer dizer que ele nasceu pecador, nasceu pecando. Tá? Na verdade, ele nasceu com a natureza pecaminosa. É isso o que acontece ali. Não é que o pecado do pai passa para o filho, a conta do pecado do pai vai ser cobrado do filho. Esse que é o engano aí, né? Então, eu não vou cobrar o pecado do pai no filho, mas Mas, existe. é- mas aí a gente pode considerar, então, a seguinte informação. Quando a pessoa começa a aprender o que é certo, o que é o errado, ela começa a aprender, ela começa a fazer o que é certo, a vida dela muda, tanto espiritual como material, não é? Exatamente, aquela questão de você se aproximar do bem, você fica mais distante do mal. Quanto mais próximo do bem, mais distante do mal. Mas a gente está Exatamente. em um ambiente de natureza pecaminosa, então a gente está sujeito, enquanto a gente estiver contaminado, num ambiente contaminado pelo pecado, a gente está sujeito a sofrer o mal. Eu Deixa eu posso fazer. fazer Legal, vou uma. aproveitar. Pode, pode, pode. Vai lá, Sil, vai lá, Não vai sei lá. levantar a mão. Ah, desculpa, eu levantei minha mão e não apertei no negocinho aqui, né? Não, a minha pergunta pode parecer idiota, mas assim, ah, Hum, Jesus não veio para sanar tudo isso? exatamente. Isso é a próxima lição, inclusive. Não, ele morreu para nos salvar. Eu ia falar isso, não Porque Não perca o foi, próximo estudo. porque a exatamente, não pergunta, foi para É sanar muito, nada, nada, ele foi para a tua, salvar a gente do pecado. a é tua muito mais do que pergunta, só Eliel, salvar a gente. foi essa, salvar de quê, né? É, é do mal, talvez. Não sei se é essa a resposta. É essa a resposta, Eliel? Isso, salvar do mal. E de acordo com a Bíblia, esse mal é o pecado. E Jesus não veio justamente para pagar essa conta aí? Sim. Exatamente. Porque eu posso pagar minha conta. Eu posso pagar minha conta. Você Problema pode? nenhum.
Posso? Todos nós Pode? podemos pagar. Claro, o próprio Deus disse lá para Adão e Eva: no dia que vocês pecarem, vocês morrerão. Eu posso pagar minha conta com a minha morte eterna. Então, todo ser humano pode fazer isso por si. Só que Deus, no seu infinito amor, ô Sil, o que que ele fez? Eu quero dar uma oportunidade, criar uma outra forma de salvar o homem pecador, sem tolerar ou fazer vistas grossas ao pecado. E aí é o que ele fez, né? O que a gente vai ver em detalhes na semana que vem. A morte dele pagou a minha conta. Então eu tinha uma opção, cada ser humano ia pagar a sua conta. Só que Deus cria uma segunda opção, pagando por mim. É como se eu tivesse uma dívida impagável. Vamos pegar o exemplo lá daquela que pichou com batom a estátua lá do Supremo. 30 milhões a dívida. Você acha que uma cabeleireira tem condições de pagar? Pegar um exemplo bem ridículo para nós, né? Impagável. Multiplica por muito isso daí. Eu não teria condições de pagar. E vem Jesus e paga por mim. Só mais um ponto. Desculpa, gente, cheguei meio atrasado. Não estava no começo, cheguei de viagem, mas que bom que deu para pegar ainda um pouco. O grande problema, ele é o seu, estou sendo repetitivo, você me avisou, já falamos sobre isso. Mas o grande problema é que a nossa definição de pecado é que é equivocada. A gente acha que pecado é o que eu faço, pecado é só o que eu faço, é só o que eu deixo de fazer, é muito mais do que isso. O que a gente está falando aqui, que a Bíblia apresenta, é que pecado, em última instância, é rebelião contra Deus. É isso que a gente nasce, né? Quando um bebê nasce, mas ele não fez nada, realmente não fez nada, ele não tem nem consciência. Mas na natureza dele já está implantado, pela queda de Adão e Eva, essa natureza pecaminosa de rebelião contra Deus. Ele já nasce com essa tendência de rebelião contra Deus. E isso a gente pode ver na nossa própria vida. O que é mais tranquilo? Estar aqui, mais gostoso, mais prazeroso estar aqui, fazendo estudo, estudando, a nossa comunhão pessoal, ou deixar a vida me levar e vamos fazer o que a gente gosta? Não, aqui a gente precisa ter alguma certa disciplina, né? Eu preciso tomar decisões na minha vida para aceitar o que a Bíblia me diz. Então, esse é um desafio. O próprio Paulo fala isso, né? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é a rebelião contra Deus, né? Porque, em última instância, aí entrando um pouquinho nesse tema que a gente falou, né, do por que que o mal existe, por que que eu vejo, né, o exemplo que o Eliel trouxe ali, uma pessoa, né, uma criança que nasce dessa forma, e tanto mal e tanta desgraça. O pecado ou o mal, quando surge no universo, era uma coisa nova, uma coisa que a gente já, né, falou, não tem explicação. Qualquer explicação é uma justificativa, ou seja, é um mistério. A gente não sabe por que que isso apareceu no universo. Mas a gente sabe que não foi Deus, né? Isso vem, tá embutido ali na liberdade de escolha que Deus concede, o livre-arbítrio que Deus concede para os seres que ele cria. Então, em última instância, essa rebelião contra Deus começou lá no céu com Lúcifer. E o que que ele disse sobre Deus? Que Deus é tirano, inclemente, exige adoração, a lei dele cerceia a liberdade individual das pessoas e não tem como seguir a lei dele. Então, como era uma coisa nova que surgiu no universo, Deus precisou deixar. Deus podia ter destruído Lúcifer, nem chegou na Terra ainda, lá naquele momento. Mas Deus precisou deixar o mal se manifestar, se desenvolver, para que o universo entendesse qual era exatamente a proposta, o projeto, como o Eliel mencionou, o projeto de Satanás. Olha aí qual é o projeto de Satanás. Então, quando eu olho uma criança, uma desgraça, né, tudo de mal acontecendo, eu tenho que olhar, essa é a proposta de Satanás, esse é o reino dele. Porque Deus foi acusado, Deus estava no banco dos réus, então ele precisou deixar isso se manifestar e se desenvolver. Mas olha o desafio para Deus. Por um lado, tinha que ser alguma coisa né, que se manifestasse, mas não de forma muito intensa, porque senão a gente seria consumido, a gente seria destruído. Esse é o intento de Satanás, nos destruir, né? E que ninguém tivesse oportunidade de salvação. Então Deus precisou dosar isso, deixa se desenvolver, mas sem destruir. Mas por outro lado, para não ser alguma coisa imperceptível, que eu não vejo o mal, né, acontecendo no mundo. Então esse balanço, esse equilíbrio, Deus precisou trazer para que isso se manifestasse, né? Então hoje a gente vive isso. E para finalizar, né, qual é a salvação de quê? Para que que Jesus veio? Não foi para isso? Sim, foi para isso, ele resolveu lá na cruz. Só que a complementação disso vai vir lá na segunda vinda. E tem um texto muito bonito que diz que Jesus veio
para destruir as obras do inimigo, as obras de Satanás. Exatamente isso. E como ele mostra isso? Como ele fez isso? Na cruz, mostrando qual é a proposta do reino dele, que é de vida, de amor, de cuidado e de graça. Enquanto a proposta de Satanás é a morte, a destruição, a desgraça, a miséria e tudo de ruim que a gente tem no nosso mundo. Então, essa é a visão que eu tenho aí. Ô, Vai lá, Fábio, Roberta, pode falar. desculpa, ô, Elielson, quem puder me responder. Voltando na criança, então, se a criança é, veio, né, com uma doença, veio com esse pecado e ela faleceu. Se Jesus veio para salvar, então ela automaticamente vai ter a vida eterna. Quem responde essa? Essa eu tenho uma resposta, mas vou deixar pro Fábio aí. Fábio responde Você pode essa. responder, Fábio Eliel. responde. Nossa, porque essa resposta, ela vai além das páginas da Bíblia. É, nós temos um pouco mais de iluminação referente a isso. Haverão no céu crianças sem pais. E muitas crianças, a salvação delas é condicionada à vivência dos pais. Lembra lá do que foi dito, né? Terceira faz iniquidade, terceira e quarta geração. Então, pelo exemplo dos pais, aquela criança pode sim ser reavista ao pai, né? Imagina Jesus voltando, os mortos ressuscitando e aquela criança sendo entregue aos pais que estão sendo salvos também. Então, haverão essas condições, né? No céu, crianças sem famílias ali, que foram salvas, e também crianças sendo entregues às suas famílias, sendo salvas, sim. Porque você dizendo isso até, a gente entra no, às vezes sendo esse sofrimento um ensinamento para esses pais, né? É Hum, isso? Bom, eu gosto de responder da seguinte maneira, né? Geralmente aquele ditado que diz, vem pelo amor, vem pela dor. Deus é o Deus do amor. Deus não trabalha com a dor. Então, o que acontece é que por vivermos na atmosfera do inimigo, do pecado, nós também estamos sujeitos ao pecado. Então, por exemplo, alguém que é atropelado por alguém que está embriagado, né? Uma criança ali no colo dos pais, saindo da igreja, por exemplo, e foi atropelado por alguém embriagado e faleceu a família toda. Então, por estar nesse ambiente carregado de pecado também, a atmosfera, lá em Paulo diz que a própria natureza geme por causa disso. Ou seja, nós somos vítimas também do pecado. Então, nós somos vítimas do pecado, passamos por isso. E, e aí, como eu te digo, né? A dor vai nos fazer repensar algumas coisas. Davi teve que sofrer a dor da perda do filho dele, profetizada lá por Natã, e ele repensou, e é tanto que o Salmo 51 é reflexo disso. Então, Deus vai sempre trabalhar pelo amor. Essa é a natureza divina, é sempre pelo amor. Só que a dor dos nossos atos, a dor dos atos do outro, ou a dor dessa própria atmosfera que nós vivemos, dessa maldade, nos faz repensar e decidir. Então, é aquilo que acho que foi a Regina que comentou sobre aquela pergunta: mas Jesus não pagou a conta? Pagou a conta. Só que lá Paulo fala também, em Romanos 6:23, se você continuar trabalhando para o pecado, né, ou seja, o salário do pecado é a morte. Por mais que Jesus tenha pago a conta, mas se eu dedicar a minha vida para continuar trabalhando para o pecado, eu não posso receber algo diferente, né? Quando me contrataram, falou, Eliel, tu vai receber tanto. Então, bom, eu vou receber aquilo, eu trabalho e recebo aquilo. É assim, né? Por isso que Deus nos dá a graça dele, o dom, né? Então, com relação à sua pergunta, Roberto, é isso, né? Nós temos, de fato, ali essa condição de viver nesse mundo que infelizmente está sobrecarregado pelo pecado, né? O pecado de outro nos afeta, né? É só olhar aí o tanto de acidentes de trânsito, de pessoas embriagadas. Imagina, por exemplo, um atentado terrorista, né? Como a gente percebe isso? Porque a gente vive nesse mundo, e como o Fábio bem colocou, nesse mundo aqui, ele jaz do maligno, né? Um mundo que, infelizmente, o governo não é o governo de Deus.
Acho que se Eu quando a digo gente. mais o. Ah, desculpa, cara. Quem Não que pode era? falar. Eu me referia mais esse como ensinamento dos pais, não como encarando que você vai aprender pela dor, e sim aceitando mesmo, o sentido de aceitação. Então, quer dizer, então ele indo para o céu, vai ter a vida eterna. Não importa se os pais, não importa se ele faz se é a quarta ou quinta geração, como diz a Bíblia, existe a possibilidade dele ter a vida eterna. Só Só que a para gente saber não se a sabe, gente né? pode comemorar. Só para saber se a Isso, gente não fica tão arrasado, Fábio, quando falece uma não, criança. não, Esse tópico isso é é um tópico Deus, né? difícil teologicamente falando, tem Nossa bastante Senhora. visões diferentes. E aí entra uma divisão bem grande, aí, especialmente do pessoal que é calvinista mais radical um pouquinho, que vem ali na questão da predestinação, tá? Isso é por isso que assim quando você vai querer ir fundo na teologia nesse assunto tem bastante coisa para considerar. Mas o que a gente pode afirmar com certeza, com base na Bíblia, é que existe essa possibilidade de que a criança vai ser salva. Então, qualquer teologia que disser que não existe essa possibilidade, não é bem isso que a Bíblia deixa claro. Existe essa possibilidade, sim. Isso com certeza a gente pode afirmar, né? E outra coisa que a gente com certeza pode afirmar biblicamente também é que essa criança que nasceu, ou que nem chegou a nascer, que não conheceu, não pronunciou o nome de Cristo, se ela for salva, vai ser pelo sacrifício de Cristo. Então, existe essa possibilidade e qualquer salvação dessas crianças é pelo sacrifício de Cristo. Sim, e eu falo sempre E uma coisa, deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho. Eu sempre falo uma coisa para as crianças, que Deus tem uma balança para todas as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala, a gente fala assim, ah, mas aquela pessoa morreu, fazia isso, fazia aquilo, nossa, ela era tão. Não, Deus tem uma balança. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. É Deus que sabe quem vai ser salvo, tanto com as crianças quanto com os adultos. Eu não sei se eu estou certa em falar dessa abençoada dessa balança, mas é o que conforta o nosso coração, né? a justiça de Deus, se a gente querer um Deus de amor, que ele é extremamente, que ele é amor e justiça, a gente estudou, né, no trimestre passado, óbvio que ele vai fazer justiça. Então, aqueles que vão estar lá, porque ele fez justiça, aqueles que não vão estar, é porque ele vai fazer justiça. E ele vai abrir esses registros para a gente lá, para mostrar por que que esse está e por que que esse não está. Entendeu? Então isso é muito legal. Mas pegando o gancho da Roberta, do ensinamento dos pais, acho que tem uma coisa muito importante para nós aqui, reforçando tudo que vocês já falaram, né? Não é Deus que manda o sofrimento, Deus não usa a pedagogia do sofrimento para, morreu a mãe, porque o menino estava fora da igreja, estava desviado, nada disso. O mal, a origem é no inimigo de Deus. Mas o que que Deus faz? Mesmo numa situação de mal, se a gente se mantém ao lado dele, que é essa a promessa dele, não que a gente vai estar isento de sofrimento, mas que ele vai mesmo no sofrimento estar ao nosso lado, se a gente se mantiver conectado com ele, ele pode usar aquela situação, revertendo para o nosso bem. Aí vem Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas então, né, a morte da mãe por causa do filho desviado. Não. Se ele se apegou a Deus, aí Deus usa aquela situação. E aí eu trago Jó, que é bem interessante. Jó, o próprio Deus dizendo, ó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nada ruim falado de Jó. Só que, por que que aconteceu tudo isso? A gente tem o bastidor, né? Porque Deus estava mostrando, demonstrando para o universo que tem gente, sim, né? Que o aceitava ali, né? Contradizendo o que Satanás tinha dito. E aí, no final do livro de Jó, que é muito bonito, recomendo, dei uma lida, que é muito bonito, principalmente o final, Jó diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir. Jó era justo, íntegro, reto e temente a Deus, mas agora os meus olhos te veem. Mesmo sendo justo, reto, íntegro e temente a Deus, Jó tinha um nível de experiência espiritual altíssimo, mas aqui, quando ele passa por todo esse sofrimento e se mantém apegado a Deus, o nível de maturidade espiritual dele foi para onde? Extremamente acima, que ele mesmo compara que antes ele ouvia, agora ele vê. Ou seja, é isso. Deus usou uma situação que o bastidor está aberto para a gente na Bíblia, que não foi Deus que mandou, mas foi o inimigo, para elevar a experiência espiritual de Jó num nível sem precedentes.
Então, é assim que Deus opera, né? Na nossa vida. Então, aí está o aprendizado dos pais, ô Roberto. Se a gente se mantém conectado, ele usa uma situação de sofrimento, de dificuldade, só para reforçar a nossa esperança de que um dia eu quero rever o meu filho lá nas mansões celestiais, entendeu? Onde eu quero rever a minha mãe e por aí vai, né? Eu acho que é como se a gente estivesse no aquário e todos estamos molhados, não vai ter jeito, vai todo mundo molhar. Jesus está lá com a toalhinha, falou: quem pôs água aí no aquário não, não fomos nós, mas tem secador de cabelo, né? Tem toalha. Vocês vão sair desse aquário, acho, um dia, né? Não sei, tô aqui Nada, Ô, pensando. ô nadar num Fábio, oceano de travou a hora que você possibilidades. falou para mim. O aprendizado dos pais travou a hora que você falou, travou. Voltou só na Fabiola. Depois eu Ah, vejo na travou? filmagem, do aprendizado dos Ah, pais. tá Depois eu bom, vejo. na Tá bom, filmagem vai estar lá isso. tá bom. Alguém mais tem alguma última perguntinha? Não deixem para amanhã. Então, nós vamos terminar aqui agora. Fábio, você faz a oração para a gente final? Sim, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, nossa oração de gratidão. Agradecemos a oportunidade que tivemos aqui de estudar a Tua palavra, de nos aprofundarmos nesses temas tão importantes e interessantes que dizem respeito à nossa salvação. Nos dê uma mente, um coração aberto, disponível para sermos sensíveis à Tua voz, porque sabemos que temos natureza pecaminosa, a nossa vontade não é estar aqui, de estudar a tua palavra, de descansar em ti. A nossa vontade é tomarmos em nossas mãos as nossas próprias decisões. Mas sabemos, por um lado, que a tua graça disponível vai transformando dia a dia a nossa natureza, para que tenhamos prazer no estudo da tua palavra, prazer no estudo e nas tuas coisas. E pedimos, Senhor, que na nossa vida, na nossa família, possamos dia a dia crescer nesse conhecimento e na resposta ao teu amor por nós. Essas bênçãos te pedimos que estejas com cada um, com cada família aqui presente, que possamos um dia estar todos juntos contigo nos céus. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Hoje foi muito bom, foi muito boas as discussões, gostei. E gostei do aquário, Fabiola. Eu venho da educação infantil, então eu fico tudo pensando para explicar para as criancinhas depois, né? Mas enfim. Gostei. Então, bom restinho de semana para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Para vocês também. Vocês também, Obrigada, gente. viu? Boa Obrigada. noite. Obrigado. Tchau, Tchau, boa Boa noite. noite, tchau. pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.